Abre a sua Bíblia comigo. Nós já estivemos várias vezes em pé, tranquilo, sentado. Abre a sua Bíblia comigo. Livro de Salmos, Salmo de número 45. Salmo de número 45, versículo 1, 2 e 9. Versículo 1, 2 e 9. Já tem na sua Bíblia? Diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Nós cantamos esse salmo agora. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Agora o versículo 9. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Você pode dizer essa última parte comigo? À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Amém? Muito bem, pode deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler vários versículos, tá bom? O título dessa mensagem nesta noite, que Deus colocou no meu coração, eu estive orando, me preparando, pedindo a Deus uma palavra, não falar o que eu quisesse falar. Pode acreditar em mim, se quando eu oro pelo culto, Deus não me dá nenhuma palavra, eu fico diante da igreja e falo, não tenho palavra, eu não invento. Porque o povo não precisa de mim, o povo precisa de Deus. Mas eu orando por esse culto, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu pedi permissão ao pastor Celso, perguntei se eu podia pregar essa palavra, e ele falou que estaria perfeito, que tem tudo, tem a liberdade para falar essa palavra, né, sobre a igreja. E o título dessa palavra é de borralheira a rainha. Você pode repetir? De borralheira a rainha. Amém? De borralheira a rainha é o título. E eu quero falar nessa palavra sobre o que Deus está fazendo, deseja fazer, e o que Deus quer fazer junto com você, para preparar a igreja para os últimos tempos. Nós estamos nos últimos tempos. Eu creio firmemente nisso. Todo dia eu levanto de manhã e eu falo, Jesus vai vir hoje. Todo dia. Cada dia para mim é o último dia. E Jesus vai vir num dia chamado hoje. Ele não vai vir no futuro, ele vai vir hoje. Então, eu sou desesperado pela presença de Deus. E esse salmo, eu estava estudando esse salmo, Deus me deu uma palavra aqui preciosa, mudou completamente a minha forma de servir a Deus, para melhor. Mudou a nossa família e tem mudado a nossa igreja ali na Colômbia, e também em cada lugar que Deus me dá a oportunidade de pregar, quando eu saio, eu sou convidado, tem sido uma benção. Eu creio que é uma palavra especial para os últimos dias. Esse salmo é um salmo profético. Esse salmo está falando do milênio. Não é um salmo que fala do que está acontecendo hoje. Esse salmo fala do que vai acontecer no milênio. Eu sei que vocês são uma igreja doutrinada, vocês sabem, uma igreja de pessoas estudadas na palavra, vocês sabem que Deus criou todas as coisas. Enquanto Deus governou os céus e a terra, era uma maravilha nesse mundo. Havia ordem, havia paz, havia justiça, havia saúde, havia alimento, havia prosperidade, havia alegria, tudo era perfeito no jardim do Éden e em toda a terra, antes do pecado, enquanto o governo de Deus estava estabelecido na terra. A partir do momento que o homem pecou e virou as costas para Deus, e se uniu ao inimigo de Deus, Satanás, e começou a governar esse mundo, a seu bel prazer, fora da direção de Deus, e com a companhia do diabo, com a assessoria de Satanás,
A partir desse momento, esse mundo começou a padecer e entrar num processo de autodestruição até chegar ao que vemos hoje. Parece que já não tem mais limite para a maldade no mundo. Tudo que podia se inventar de maldade, já inventaram. E a Bíblia diz que a criação continua sendo a criação de Deus. E algum dia o Senhor Jesus vai vir, a Bíblia diz, vai voltar. Primeira vez ele veio como servo, segunda vez ele vai vir como rei vencedor. E a igreja já vai haver sido encontrada com o Senhor nos ares, a igreja vai vir com Cristo, e o Senhor vai estabelecer um reino de 1000 anos, de paz e justiça outra vez sobre a terra. E todos os povos subiremos a adorar a Deus em Jerusalém, como está profetizado nos profetas do Antigo Testamento. E desde Jerusalém, Jesus vai governar toda a terra, e vai voltar a estabelecer aquela paz que existia, aquela justiça, aquela ordem mundial verdadeira que existia antes da queda do homem. Porque da ordem mundial que o mundo fala hoje é uma imitação muito pobre da verdadeira ordem. A ordem se chama Jesus de Nazaré. E não é qualquer Jesus não, tem que ser o de Nazaré, o verdadeiro. Porque hoje muitos acham que são Jesus. Não, Jesus de Nazaré, aquele que tem os cravos, a marca dos cravos nas mãos e nos pés, morreu e ressuscitou. Então esse salmo ele está falando do tempo futuro. Versículo número 1 diz: de boas palavras transborda meu coração. Quando você vive enfocado na realidade do seu relacionamento com Deus, seu coração sempre vai estar cheio de gratidão a Ele. E diz: ao rei consagro o que compus. O que significa isso? A nossa vida é uma composição. A sua vida é uma composição. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10: importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para dar conta do que fizemos no nosso corpo enquanto estivemos na terra. Você está escrevendo uma composição, e no último dia, quando você se apresentar diante dele, ele vai te falar: cadê a sua composição? O que você fez para mim, com a sua vida, com os anos que eu te dei? Se a gente pensasse nisso com toda a seriedade que exige isso, nós viveríamos com muito temor, com muito respeito, com muito quebrantamento diante de Deus. Ninguém faltaria um culto domingo à noite, se pensasse nisso. Ninguém faltaria um compromisso diante de Deus por nada, por causa da seriedade que é isso. Ao rei consagro o que compus. Você está compondo com a sua vida algo para entregar para Ele. Será que o que você está compondo é digno do que o rei vai receber? Dizem que uma vez um rei ia caminhando por um caminho. Você sabe que nesses países onde tem rei, todavia, principalmente na antiguidade, os reis eram praticamente venerados, quase como Deus. Era Deus na terra praticamente em muitos lugares. O rei ia com toda a sua majestade, a sua nobreza caminhando, e a multidão abriu o caminho para o rei, e o rei no seu cavalo, aquele tapete lindo, e tinha um mendigo na beira da estrada. O mendigo ficou tão emocionado quando viu o rei, falou: é meu dia de sorte, nunca vi ninguém importante tão perto, vou ver o rei hoje. E ele viu o rei vindo, ele se aproximou, arrastando as suas pernas, porque era paralítico, e começou a gritar: rei, rei, me dá algo, o rei vai me dar algo, porque o rei é generoso, o rei é nobre. E começou a pedir o rei algo. E o rei parou o seu cavalo, olhou para ele, o seu coração começou a bater forte, falou: ninguém vai acreditar que o rei olhou para mim. E o rei olhou para ele e falou assim: se eu sou o seu rei, por que ao invés de você me pedir algo, por que você não me dá algo? O que você tem para mim? Aí ele falou: não, rei, eu sou muito pobre, eu não tenho nada. O rei falou: não, você deve ter algo para me dar em adoração, para reconhecer a minha realeza. Me adora com algo, me dá algo. Se eu sou o seu rei, me dá algo. Aí ele procurou e encontrou dentro dos seus bolsos sujos, maltrapilhos, 5 grãos de arroz, e tirou os 5 grãos de arroz e falou: rei,
é tudo que eu tenho. E o rei falou: muito obrigado. Recebeu os 5 grãos de arroz dele. Ele ficou tão feliz, falou: ninguém vai acreditar na minha casa que eu dei comida para o rei. Eu dei comida para o rei. E o rei ficou feliz e falou: por cada grão de arroz eu vou te dar uma moeda de prata. Deu 5 moedas de prata para ele. Quando ele viu aquilo, ele ficou desesperado e falou: espera, rei, que eu vou procurar o que é que eu tenho mais aqui. Peraí. Aí o rei falou: não, senhor, eu já não recebo mais nada de você hoje, porque a sua primeira oferta foi por amor, a segunda já não é amor. E montou no seu cavalo e foi embora. Mas mudou a vida daquele homem para sempre. O nosso rei espera de nós. Ele não quer que você dá o que você não tem, mas Ele quer que você dá o que você tem. E tem que ser uma oferta de amor, tem que ser a sua vida. Ele não quer as suas coisas, Ele quer você. Ele não quer o seu dinheiro, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele não quer seu carro, Ele não quer sua casa, porque foi tudo Ele que te deu para você brincar com isso. Ele quer você. Quantas pessoas querem ajudar a igreja, mas não querem ser igreja? É tempo de mudar, porque o rei está voltando. O rei vai passar neste lugar, e o rei procura a sua adoração, procura a sua entrega, procura o seu amor, procura o melhor que você possa dar para Ele. O versículo 2 diz: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Você sabia que todo ano tem uma competição no mundo, para ver quem é o homem mais bonito do mundo, né? Esse ano escolheram o Dwayne Johnson, La Roca, aquele lá dos Estados Unidos. Já tinha sido escolhido o Will Smith, Brad Pitt, e todos esses nomes aí estranhos, que parece nome japonês, tudo estranho para a gente. Mas nenhum deles chega nos pés de Jesus Cristo. Jesus é o homem mais lindo que já existiu neste mundo. Oh, tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Na tua boca se extravasou a sabedoria e a graça do Senhor. Ele é o rei. Eu o amo. Quando eu conheci minha esposa, eu falei para ela: olha, eu te amo muito, quero me casar com você, se for a vontade de Deus, mas eu quero te falar que eu já vou começar te traindo. Ela ficou meio assustada. Ela falou: qual é a outra? Eu falei: não é outra, é outro. Ela ficou mais assustada ainda. Eu falei: é outro. Aí eu falei para ela: eu nunca vou te amar mais do que o que eu amo Jesus. Eu não posso amar mais ninguém do que o que eu amo Ele. Você entende isso? Ao rei consagro o que compus. Aí ela ficou tranquila e falou: não, então nós dois somos iguais. Um casamento a 3. Ela deita de um lado, Jesus no meio e eu do outro lado. E quando Ele quer nos unir, Ele nos une. Quando não quer, quando Ele quer me chamar para orar, Ele me empurra para lá. Eu quero chegar pertinho dela e Jesus: hoje não, vai orar. É Ele que manda. Ele é o rei. E quando eu casei com a minha esposa, irmãos, você pode não acreditar, mas eu tinha cabelo. Eu era jovem e bonito. Agora eu ainda sou bonito, mas não sou tão jovem. Meus filhos riem de mim e falam: pai, por que o senhor não tem cabelo? Eu falo para eles: eu tenho cabelo, só mudou de lugar. Passou daqui para cá, mas eu tenho. Eu tenho cabelo, né? Estou cantando aquela música do Roberto Carlos, como diz o pastor Duarte. De que vale tudo isso, essa barba tão grande, se você não está aqui? Mas tá bom, a minha esposa me ama desse jeito mesmo. Então, Jesus é o mais lindo. E no versículo 9, fala assim: filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. Essas filhas são as nossas filhas, que nós estamos preparando para servir ao Senhor no milênio. E a parte B do versículo diz: à tua direita está a rainha
adornada de ouro finíssimo de Ofir. Quem é essa rainha? É a igreja. A igreja hoje é, em muitos lugares do mundo, a borralheira. Nós somos o povo perseguido, criticado, maltratado. As pessoas riem de nós. Eu não sei se você conseguiu ver na internet, ou no Jornal Nacional, saiu também, o grupo Estado Islâmico matou ano passado numa praia 24 cristãos, lá no Meio Oriente. Vocês lembram disso? No Oriente Médio. E pastor Márcio Freitas da Missão Mais está fazendo um trabalho fantástico no mundo muçulmano. Nós nos comunicamos às vezes por internet, tenho um carinho, um respeito grande por ele, não o conheço pessoalmente, mas tem sido um relacionamento lindo à distância. E ele nos contava numa pregação, que quando aconteceu isso, ele estava aqui no Brasil nessa época. Ele pegou o avião imediatamente e foi para lá, porque ele soube que entre os 24 havia 4 irmãos, filhos de uma mesma mulher. 4 irmãos, todos os filhos dessa família. Uma viúva tinha 4 filhos, os 4 morreram aí. E quando eles morreram, o pastor foi lá visitar ela, dar consolo para ela. Ele trabalha com a igreja perseguida no mundo. E ele disse que quando ele entrou na porta, ela estava no fundo, orando, tranquila, serena. Ele disse que olhou para ela desde a porta, e ele sentiu aquela reverência. E Deus falou para ele: é terra santa, tenha cuidado e tira a sandália dos teus pés. Ele entrou tremendo na casa, de temor de Deus. E ele falou para ela: olha, nós viemos orar pela senhora, mas é a senhora que precisa orar por nós. É a senhora que precisa nos ensinar a ser crente. E ele falou para ela na entrevista: o que a senhora faria com os assassinos dos seus 4 filhos, se eles viessem aqui agora? Ela falou: meu filho, se eles entrarem aqui agora, eu vou recebê-los com um beijo, um abraço, vou falar para eles não saírem, porque eu tenho um almoço para eles, porque eles me fizeram um favor. Os meus 4 filhos eram servos de Deus, eu os amo profundamente, mas eles enviaram os meus filhos mais rápido para o céu. Meus filhos não vão pecar nunca mais, me fizeram um favor, eu os perdoo e os abençoo, e quero dar um almoço para eles, porque Jesus falou que a gente tem que abençoar e dar água e comida para os nossos inimigos. E sabe, à tua direita está essa igreja hoje, que é a borralheira do mundo. No milênio vai ser a rainha, sentada ao lado do rei. E diz que a rainha não vai estar de qualquer jeito, vai estar adornada, enfeitada, vestida de ouro finíssimo de Ofir. O ouro de Ofir era o ouro mais fino, mais caro, mais puro da época. E o ouro na Bíblia representa a glória de Deus. A igreja no milênio vai estar vestida da glória de Deus. A igreja que hoje é perseguida, criticada, muitas vezes até entre nós mesmos. Eu fico triste, irmãos, quando eu vejo quantas pessoas, mesmo no nosso meio, falando tão mal da igreja. Olha, eu nasci no meio de um avivamento no estado de Goiás. Não tenho tempo para falar disso, só te dou como exemplo. No meio de um avivamento que tocou o Brasil e tocou as nações. Sou um privilegiado. Mas às vezes eu encontro irmãos muito saudosistas com isso, e começa a comparar as coisas e fala bem do passado. Naquela época era adoração, hoje esses cantores, esses pregadores, esses ministros, e mete o pau na igreja. Deixa eu te falar, se alguém falar mal da minha esposa para mim, ele vai durar 3 segundos de pé e vai acordar dentro de uma ambulância. Eu não aceito. Vai falar mal da minha esposa para mim? Não. A mulher que cuida de mim, a mulher que me ama, a mulher que me perdoa todos os dias, a mulher que cuida dos meus filhos, a minha paixão, a delícia dos meus olhos, eu não posso aceitar. Minha companheira fiel, que quando todo mundo vai embora, ela fica aí.
Não vou aceitar. Agora preste atenção. Se eu que sou humano, pecador e egoísta, sou assim, você imagina alguém que fala mal para Jesus da esposa dele, da noiva dele. Você lembra aquela parábola dos servos malvados, que o Senhor deixou cuidando, e ao invés deles cuidarem o que o Senhor deixou, eles espancaram os filhinhos do Senhor e começaram a comer e a beber e a se regalar? Quando o Senhor voltou, o que fez com eles? Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 45, essa parábola. É o que Deus vai fazer com aqueles que hoje metem o pau na igreja. Deixa eu te falar, a igreja é a coisa mais linda deste mundo. Esse mundo ainda está em pé e não apodreceu totalmente por causa da igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E essa igreja que você fala mal dela e critica, foi a igreja que Deus usou para te salvar, para restaurar sua vida. Nunca aceite as pessoas falar mal da igreja. Deixa eu te falar, eu sei que não é perfeita a igreja, é óbvio. A igreja é uma mistura de sal com terra, de ouro com barro. A glória de Deus, que é o ouro e o barro, que somos nós. Mas lá na Colômbia a gente tem um ditado legal. A gente fala assim, quando alguém fala, vou procurar outra igreja, a gente fala, se você achar uma igreja perfeita, não entra. Porque se você entrar, essa igreja não é perfeita mais. Sabe o que acontece? Igreja perfeita não existe. Tem pessoas que vêm na igreja querendo perfeição, quando ele não é. Por que você pede o que você não tem? A igreja não é um lugar de perfeição, a igreja é um lugar de aperfeiçoamento, é diferente. É um lugar de perdão e restauração. A igreja é um lugar de intimidade, é a família de Deus na terra. A minha esposa, meus filhos e eu somos uma família, nós não somos perfeitos. Às vezes rimos junto, muitas vezes choramos, sempre pedimos perdão, sempre perdoamos, mas qual é a nossa grande marca? Nós nunca nos deixamos. Isso é família. A igreja é isso. Intimidade dói, crescimento dói. Vivemos num mundo que valoriza as conquistas, mas não valoriza os processos, em que as pessoas vêm nos agrandar. Não sei se existe essa palavra em português, agrandar, sim? Agrandar, fazer grande. Sim, engrandecer, obrigado. Engrandecer. Em que as pessoas vêm nos engrandecer quando nós conquistamos muitas coisas. Mas aonde estavam essas pessoas quando você estava sofrendo processos, sendo triturado por Deus e preparado para conquistar? Elas não te viam, elas não te valorizavam. Mas eu vou te falar uma coisa, a igreja estava aí. A igreja estava aí te ajudando, te apoiando, te amando. A igreja é o único lugar do mundo que você aceita do jeito que você é. Você é amado, você é querido, você é ajudado. Mas às vezes, pastor, fala coisas que eu não gosto. É porque você tem que crescer. Você não pode ser um bebê espiritual para sempre. Jesus não vem casar com uma igreja bebê, ele vem casar com uma igreja madura. Então o que acontece? Eu tenho filho, um rapaz mais alto que eu. Ele é jovem ainda, mas está mais alto que eu, mais forte que eu. E tenho filha pequena, de 7 anos, diferença de idade grande entre o primeiro e a última. E com a pequenininha, você sabe como é que eu falo? Eu falo, oi bebê, eu te amo, senta aqui nas pernas do papai, faz um carinho pai, como você está? Ela chora, eu cuido dela, me beija, fala, papai eu te amo, papai hoje no colégio o menino falou que eu sou feia. Eu falo, porque ele é muito bobo, você é linda. Eu falo assim com ela, porque é a linguagem dela. Eu tenho que descer e falar na linguagem dela para ela me entender. Mas o mais velho, que já está virando homem e fala grosso, e de vez em quando quer tratar a mãe como se fosse a esposa, eu tenho que bater no peito dele e falar, peraí rapaz, essa aqui é minha esposa, não é sua esposa não. Você quer ter esposa, você quer falar grosso dentro de casa, você vai trabalhar, vai pagar o aluguel,
e fazer compra, pagar a luz, a água, o gás, aí você vai ter um lar, você pode falar grosso. Escuta bem, por que eu falo assim? Eu amo os dois da mesma maneira, dou minha vida pelos dois, eu curto os meus filhos, cada um deles de uma forma especial, tenho momentos de alegria com eles, todos os dias praticamente, mas eu falo com um de um jeito e com o outro de outro. Por quê? Por causa da maturidade. Maturidade não é você estar na igreja 30 anos acomodado e falar assim: ah, mas eu estou crescendo porque Deus todo dia fala comigo, pastor. O fato de Deus falar com você todos os dias prova que você é filho, mas não prova que você é maduro. A grande pergunta para saber se você está crescendo não é se Deus fala com você. A grande pergunta é o que Deus fala com você. Fala coisas de bebê ou fala coisas de adulto? É por isso que você é exigido na igreja. O bebê a gente pega aqui nele assim, ó. Eu tenho sobrinhos, netos, bebês, aí eu pego neles aqui, ó, e Gugu Dadá, e ele feliz, o dia inteiro rindo para mim. É um bebê. Mas com meu filho adulto, eu sento no sofá, olho nos olhos e falo: filho, eu vou comprar um carro, e eu vou pagar a entrada, e você vai pagar o resto das prestações, porque o carro é seu. Com meu filho adulto, eu sento e falo de projetos, falo de responsabilidade. Você entende isso? Porque o trabalho da mãe é formar o filho, mas o trabalho do pai é formar o homem. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje no mundo é porque os homens já não formam homens. E por que eles não formam homens? Porque eles não aprenderam a ser homens. O que Deus tem feito na minha vida é algo sobrenatural. Porque eu tive pai, mas o meu pai, ele nos abandonou. Eu era um bebê e morreu em 2015. Eu nem pude ir no velório, porque a gente já não tinha mais nenhum relacionamento, e eu estava fora do Brasil. Sempre amei meu pai, e até hoje, quase 50 anos eu tenho, eu não sei o que eu fiz de errado para ele me abandonar. Mas eu vou te falar uma coisa, eu tinha um vazio dentro de mim tão grande por ter crescido sem pai, até o dia que eu conheci o Pai Celestial. E comecei a andar com Jesus, e Jesus falou para mim: eu vou ser seu pai. Aí eu grudei nele, falei: daqui ninguém me tira. Sabe, eu era atleta no estado de Goiás, eu era promessa para o atletismo do estado de Goiás, quando eu tinha 14, 15, 16 anos. E naquela época, quando a gente aceitou Jesus, há uns 30 anos atrás, na minha adolescência, era proibido praticar esporte e ser crente. O senhor lembra disso? Era proibido. Mas eu cheguei na igreja e o pastor me abraçou, nunca tinha me visto, na porta, me abraçou na porta e falou assim: bem-vindo a casa, filho. Oh, eu quase chorei. Quando terminou o culto, ele falou assim: Eduardo, volte sempre. Eu falei: sabe o meu nome? Ele sabe o meu nome. Fiquei impressionado. Aí eu fui para casa com aquela luta: deixo o esporte ou não? Deixo. Eu era um atleta projetado para ser um atleta profissional. Mas aí tomei a decisão e falei: você quer saber de uma coisa? Eu sei o que é sair de um ginásio aplaudido, mas eu também sei o que é sair de um ginásio vaiado. O povo vai me amar segundo o que eu faça, mas na igreja eu encontrei um amor incondicional. Então eu falei assim: até logo, esporte, fico na igreja. O povo pensou que eu estava louco. Falei: não, eu encontrei aqui um amor incondicional, e o Senhor me ensinou a ser pai. E hoje, segundo o padrão de Deus, eu estou aprendendo a ser pai, e sou pai para muitas pessoas na Colômbia. Sou pai espiritual para homens muito mais velhos que eu, que nunca aprenderam a ser pai. Deus me disse: eu vou te ensinar a ser pai, para você ser pai de uma geração órfã.
de uma geração que não tem padrão paternal, de uma geração que não sabe ser pai, porque eles não tiveram pai, ou tiveram padrões distorcidos de pai. Sabe por que Jesus começou a oração do Pai Nosso dizendo, Pai? Porque a primeira coisa que Adão perdeu foi o relacionamento com o Pai. E o Pai, Ele está na nossa vida para nos dar direção, identidade, propósito e limites. Esse é o papel do Pai. Direção, identidade, propósito e limites. Quem cresce sem pai não tem isso. Não tem limites, não tem propósito, não tem direção e não tem identidade. Por isso vive procurando pessoas que dão um pouco de atenção. E quem der, ele se apega, porque ele vive mendigando paternidade. Eu já mendiguei paternidade. Até o dia que eu encontrei Jesus. Um pai perfeito. E olha só, Mateus 5,48. Jesus, quando ele foi falar de algo perfeito, ele não falou assim, seja um pastor perfeito, seja um crente perfeito, seja um músico perfeito, seja um empresário perfeito, não. Ele falou, seja um pai perfeito. Seja um pai perfeito. Você tem que ser um pai perfeito. Pastor, como assim? Porque você tem um pai perfeito. Olha para ele, aprende com ele. Deus tem me permitido hoje, porque eu tenho aprendido com Ele, ser pai na minha igreja, ser pai na nação colombiana, ser pai aqui no Brasil, ser pai em outros lugares da terra, pai espiritual. Tem homem de 50, 60 anos, que chora no meu ombro, e eu puxo a orelha, eu abraço, eu beijo, mas também tiro o cinturão, porque o filho adulto é esse, é aquele que você pode bater a mão no peito dele e falar, vira homem, rapaz. Que às vezes você abraça, ama, beija, fala, filho, continua, eu creio em você, eu quero o melhor para você, eu te amo, filho, tem nada não, filho, esse mau momento vai passar. Às vezes a gente fala assim, mas às vezes tem que bater no peito e falar, vira homem, paga a conta, rapaz, aprende a respeitar uma mulher de verdade, rapaz. Às vezes tem que falar assim com o filho. E aqui diz que a igreja que hoje dá esse amor perfeito sem ser perfeita, é a igreja que no milênio vai estar adornada com ouro de Ofir. Agora escuta bem, quero concluir. Essa igreja hoje não é a igreja adornada com ouro de Ofir ainda, porque o ouro de Ofir é a glória de Deus. Mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, rapidamente, porque já estourou meu tempo, já estou terminando. 19, 7, pastor Ivo, quando chegar, pessoal, tá? Apocalipse 19, 7 diz assim, olha só, a igreja burralheira, Deus é o único que transforma a burralheira em rainha. Tem muitos homens caricatos por aí, tem muitas alguns por aí que acham que são homens, mas não são, não aprenderam a ser homens ainda. Sabe por quê? Porque eu estou vendo eles transformarem as rainhas que Deus deu para eles em burralheiras. Deus entregou para eles rainhas preciosas, filhas preciosas de Deus, e eles estão acabando com elas, maltratando, fazendo elas virarem borralheiras. Mas Deus é o único, hoje é uma noite de arrependimento. Deus é o único que pega uma burralheira e transforma ela em rainha. Essa é a igreja. Nós na igreja não somos nobres de nascimento. Na igreja nós somos um povo que não tem dignidade própria. Todos nós aqui temos um passado triste, vergonhoso. Todos nós aqui fizemos coisas que não queremos nem lembrar, muito menos falar em público. Eu venho de uma vida promíscua,
uma vida terrível, de coisas que eu não sinto alegria de falar, mas eu tenho que falar. O pior do pior, burralheiro, um perdedor. E quando eu me converti, eu estava começando a estudar e a ganhar dinheiro no mundo. Estava começando a ganhar uma posição de destaque, já no meio esportivo. Mas eu falei, obrigado. Falei, eu não quero terminar com muito dinheiro, mas dentro de um quarto de hotel com uma sobredose, uma overdose. Você entende isso? Burralheiras. Deus chamou ladrões, mentirosos, homossexuais, lésbicas, prostitutas. Ele chamou o religioso também, que acha que nunca pecou. Todos nós não valíamos nada, porque a nossa justiça era como trapos de imundícia. Isaías 64:6. Ninguém valia nada, borralheiras, perdedores. Mas Ele nos trouxe para Ele, nos lavou com o seu sangue, nos trouxe com laços de amor, nos abraçou, nos beijou, nos perdoou, curou nossas feridas com bálsamo de amor. Hoje nós somos a namorada de Jesus, a noiva de Jesus. Hoje ninguém pode falar mal de nós mais, porque Ele perdoou, esqueceu. Ele esqueceu o meu pecado, Ele me perdoou. Agora eu sou parte da noiva dEle. Agora eu posso andar com peito de galo dentro da igreja e falar para o diabo, não mexe comigo não. Se eu falar para o meu pai, você está perdido. Você lembra dessa história? Quando eu era criança, eu cuidava dos meus irmãos menores, porque minha mãe trabalhava muito, não tínhamos pai, e eu cuidava deles. E eu ia vigiar carro numa feira para ganhar um dinheirinho. Começamos a trabalhar pequeno, 8 anos de idade, já estávamos na rua trabalhando. Estudava meio período, trabalhava meio período. Nunca virei bandido, graças a Deus, porque ser bandido ou ser honesto é uma decisão pessoal. E pela graça de Deus o Senhor nos guardou. E eu lembro que uma vez a gente foi vigiar carro numa feira, que tinha um maloqueiro lá. Aqui em Rio fala maloqueiro também? Maloqueiro? Maloqueiro no estado de Goiás é uma pessoa de uma quadrilha. É, maloqueiro. Tinha um lá de uma quadrilha, chamava Joãozinho. Os Joãozinhos são terríveis. Desculpe os Joãozinhos que tem aqui, mas você é um Joãozinho de Deus, você não é terrível não. Mas esse não era de Deus, não era do diabo mesmo. Era terrível, irmãos. Mas ele vai aceitar Jesus também um dia, se já não tiver. O Joãozinho era terrível. Nós tínhamos 12, 13 anos. Então nós tínhamos medo dele, porque ele andava com faca, fumava maconha, tinha namorada, tinha tudo o que nós queríamos ter, mas não tínhamos coragem de ter. E ele tirava o canivete e assustava todos nós. E o Joãozinho chegou um dia na feira, éramos uns 10 cuidando do carro, e ele dividiu o estacionamento no meio, cabia uns 200 carros, e falou assim: a metade é para vocês, e a outra metade é para mim. Quem passar essa linha aqui, eu vou furar. Aí a gente ficou tudo com medo, ninguém passava a linha do Joãozinho. Meu irmão, que tinha uns 8 aninhos, não estava aí quando ele falou, ele chegou tarde, ele veio correndo, e ele, quando chegou um carro para cuidar, ele correu lá para cuidar o carro do lado do Joãozinho, e o Joãozinho tirou o canivete e veio. Quando o Joãozinho tirou o canivete, eu tremia de medo dele, mas o medo desapareceu na hora. Eu falei, eu posso ter medo dele, mas no meu irmão ele não vai encostar a mão. Fiquei na frente dele, fui correndo e falei: ó Joãozinho, se você pôr um dedo no meu irmão, vai ter problema. Você vai me enfrentar sozinho? Falei, se for preciso. Vieram uns outros 2 ou 3 me acompanhar, que também queria fazer isso, tinha muito tempo. E o Joãozinho correu da gente, foi embora, nunca mais mexeu conosco. Porque na Colômbia a gente tem um ditado, a gente fala que o pecado é covarde. É verdade, o pecado é covarde. Eu amo o Joãozinho e oro por ele hoje, mas naquele momento eu tomo isso como um exemplo do que acontece entre nós e o diabo. O diabo, ele mexe conosco até que chega o irmão mais velho. Quando chega o irmão mais velho,
ele tem que correr. Então Apocalipse 19:7 diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Olha só, a igreja que hoje é a noiva, que está sendo preparada para o noivo, depois do arrebatamento virou esposa. Mas a esposa, depois dos 7 anos nas bodas do Cordeiro, quando volta com Cristo no milênio, é rainha. É a rainha adornada com ouro de Ofir. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, versículo 27, que a igreja, o Senhor está preparando a igreja, para ser uma igreja gloriosa. 4 adjetivos usa ali: gloriosa, sem mancha, sem ruga e santa. Próxima vez que você vê pessoas falando só coisa negativa da igreja, às vezes a gente tem que ouvir por amor, por educação, mas não concorda não, fala: não, amado, você está enganado, você não tem que ser saudosista não. O mesmo Deus dos avivamentos do passado está fazendo avivamento hoje. No meio dessa molecada aí de calça jeans e corte de cabelo estranho, Deus está levantando grandes servos de Deus, que amam a Jesus, que se veste diferente de nós, que temos mais de 45, mas Deus é um Deus de gerações. Deus não é um Deus de tradições, entenda isso. As tradições podem mudar, os princípios não. Então você fala: amado, não fala mal da igreja não. Deus está levantando uma igreja gloriosa. Eu não vou dizer que toda igreja é gloriosa, porque em Mateus 25, na parábola das virgens, 5 eram prudentes e 5 nécias, né? É assim que fala em português? 5 loucas. As loucas representam aqueles crentes que não têm compromisso com Deus. Eles vão ficar, eles não vão no arrebatamento. São virgens, são igreja, são parte da noiva, mas não estão em condições de entrar na intimidade do rei. Mas no meio desses 5 loucos, tem 5 prudentes. Alguns arriscam dizer que é 50%. Eu não arrisco dizer isso, porque a Bíblia não diz. Mas eu sei que no meio do povo tem uma igreja gloriosa, uma igreja que está cada dia se santificando mais, que ama a Deus, que ama o próximo, que vive em santidade, que quando peca, trata sério o pecado, porque o problema não é quando você peca. A Bíblia diz que todos pecamos. O problema não é quando eu peco, o problema é o que você faz quando você peca. O que você faz quando peca? Porque se só pecou, o Senhor pode te restaurar. O problema é o que as pessoas fazem quando pecam. Alguns pecam, e o problema, o que eles fazem depois do pecado é pior do que o pecado, porque escondem o pecado, começam a viver uma vida de hipocrisia, morrendo por dentro e sorrindo por fora, aparentando ser o que não é para manter os cargos na igreja. Começa a viver uma vida espiritual miserável e desgraçada, o diabo acusando eles todos os dias. Esse é o problema, é esconder o pecado. Amado, se você pecou, aqui tem perdão. Confesse o seu pecado, procura seu pastor, pede ajuda. Não morre sozinho não. No momento que você confessa, como aquela história do pato, né? Você sabe a história do pato, né? Quantos sabem a história do pato? Não sabe não? Vou contar e terminar aqui, porque já estão me olhando ali, estão me esperando. Já vou, irmã. É o seguinte: 2 irmãozinhos foram visitar a avó nas férias, e a avó tinha um pato que ela gostava muito, e um deles, sem querer, querendo, matou o pato, enterrou o pato, escondeu. O outro viu isso e começou a falar para ele: eu vi. Aí ele falou assim: não conta para a vovó não, ela ama demais esse pato. Aí ele falou assim: tá, eu não vou contar hoje, mas você vai lavar a louça no meu lugar, não vai? Eu lavou a louça. Amanhã
Eu estava pensando em contar hoje. Conta não. Se você fizer a minha tarefa. E isso durou 1 mês. Todas as férias. Ele sendo escravo do irmão. O irmão fazendo ele escravo, porque sabia um segredo dele. Até que no último dia ele não aguentou e falou: se você quiser contar, conta. Eu não aguento mais essa escravidão. É melhor apanhar uma vez do que viver com esse problema para sempre. Na Colômbia a gente fala: é melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo o resto da vida. Então, ele vermelho de vergonha uma vez do que amarelo o resto da vida. Aí ele foi e contou. Quando ele contou, a avó abraçou ele e falou: filho, eu te amo muito mais do que eu amava aquele pato. Era só um pato, e eu vi que você o matou, mas eu queria saber até onde você ia deixar seu irmão te escravizar. Não esconde o pato não. O problema é o que as pessoas fazem depois do pecado. Pecou, irmão? Seja homem para falar: eu errei e quero ser restaurado. É por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi, seria outra pregação, vamos deixar aqui. Fico devendo. Meus irmãos, irmãos, como o Senhor te ama. A igreja está sendo preparada, vou terminar, para ser uma igreja gloriosa. Gloriosa é uma igreja vencedora, uma igreja poderosa, uma igreja revestida da glória de Deus, uma igreja que busca em segredo todos os dias a glória de Deus, porque quando você busca a glória de Deus, quando a glória de Deus te toca, ela faz uma mudança em você, que você não perde nunca mais. Quando você toca a glória de Deus, você busca até tocar. Quando você toca, a glória te transforma, e essa mudança você não perde nunca mais. É uma mudança eterna. Uma igreja gloriosa, sem mancha. A mancha nos fala de pecado. O Senhor perdoa. Você tem que confessar. Lá na Colômbia nós temos o princípio de que todos os irmãos que estão envolvidos na igreja, que já são membros, estão em processos, nós temos que reunir, cada um tem que reunir com o seu líder. Nós trabalhamos em grupos nas casas, grupo familiar, uma vez por mês, e confessar os seus pecados para o seu líder. Isso tem trazido uma saúde espiritual na igreja, assim, uma coisa impressionante, porque todos nós confessamos, uma vez por mês. Eu chego para a minha equipe e falo: estou lutando nessa e nessa área, e eles oram por mim, depois eu oro por eles. Escuta isso: quem confessa a tentação, não confessa pecado. Não espera pecar, confessa a tentação e pede ajuda rápido. Gloriosa, sem mancha, sem ruga. De que é que nos fala ruga? Religião. Nos fala de velhice, coisas velhas que já não prestam mais. Tem muita coisa nas nossas igrejas que é tradição morta, religião morta, não serve para nada. A igreja que vive de tradição morta vai ficar aqui, porque a igreja que vai subir não pode ter ruga. Nós temos que arrancar um monte de tradição mortas. Pastor, mas isso foi colocado pelos nossos fundadores. Eles já morreram, cumpriram o propósito de Deus, mas eu não morri, e Deus tem algo novo para mim hoje. Eu honro e respeito, eu vou no cemitério e eu respeito os nossos fundadores, tiro o chapéu para eles, mas eu não acredito que eles querem que eu faça hoje, se eles estivessem aqui, as mesmas coisas que eles fizeram há anos atrás. Eles não querem que eu cometa os mesmos erros que eles cometeram. Se é preciso restaurar toda a tradição da igreja para poder estar no arrebatamento, então eu vou mudar toda a tradição da minha igreja, porque eu quero estar no arrebatamento. Se é preciso parar de cantar alguns hinos, eu paro. Se é preciso de mudar algumas tradições na roupa, eu mudo. Se é preciso aplaudir, eu aplaudo. Se é preciso mudar a forma dos templos, eu mudo, porque tudo isso vai ficar aqui.
tem que ser uma igreja sem ruga. Nós não podemos ser um monumento. Nós não podemos ser uma igreja que vive de passado, em que entramos e santa reverência ao templo, santa reverência à nossa tradição, santa reverência. Não, Deus não se move no meio disso. Temos que renunciar isso às vezes. Irmãos, o Jesus da Bíblia, se ele estivesse aqui hoje, fisicamente no nosso meio, ele ia escandalizar muitos de nós. E o que, Michel? Você pode estar seguro disso. Você pode... misturei tudo. Você pode ter certeza disso. E por último, a igreja santa. Não santa porque não peca. Já falei disso, né? Mas santa porque confessa os seus pecados e anda com aquele que é santo. Você pode se colocar de pé? Você já viu na Bíblia, no Pentateuco, e principalmente no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico principalmente, que o Senhor toda hora fala assim para Moisés: fala para o meu povo ser santo, porque eu sou santo. E depois ele fala assim: eu sou o que vos santifica. Ninguém é santo por si mesmo. Você não é santo por tentar ser santo. Escuta isso: você é santo quando anda com aquele que é santo. Quando você anda pertinho dele. Lembra daquele ditado antigo que falava assim: me diz com quem andas e direi? Anda com o santo e ele vai te santificar. Se você aprender a andar com ele, levar ele dentro do seu carro, ele vai te fazer santo. Ele vai te ajudar a não olhar para as coisas que não agradam a Deus. Ele vai te ajudar a não falar palavras que não agradam a Deus. Eu estou muito agradecido. 3 pessoas aqui que me ajudaram muito nesses dias, a pedido do pastor Celso, que estiveram à minha disposição. O presbítero Daniel, que está com o carro, nos levando nos aeroportos e buscando. A irmã Marineide, que eu estou lá na casa dela. Marinete, está me tratando como um rei. Falei para ela: eu sou só príncipe, eu sou filho do rei, mas ela falou: não, tem que tratar bem. E pastor Ivo, irmãos, o pastor Ivo é a pessoa mais doce que eu já conheci aqui no Rio de Janeiro. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Eu quero chegar a ser velho com essa cara de bebê que ele tem. Homem doce, homem meio. A igreja é santa quando anda com aquele que é santo. Não tente ser santo nas suas forças, você não pode. Pecador não produz santidade, pecador produz pecado. Mas quando o pecador se conecta com a fonte da santidade, a santidade dele flui em nós. Flui em nós. Você pode aí onde você está fechar seus olhos. E nesta noite, talvez você se sente uma igreja burralheira, cansado, com vontade de largar tudo, sem valor. Talvez você ache que não vale nada. Talvez você está em pecado oculto, morrendo. Talvez você está vendo pornografia, homem que está me ouvindo, e faz um esforço grande para ninguém saber. Mulher, você que sabe que não é a mãe, não é a esposa que deveria ser, que chora em silêncio, ri para todo mundo, mas chora no seu quarto e diz: Senhor, me muda, eu não quero ser essa mulher assim com os meus filhos, ferindo os meus filhos. Eu quero te dizer nesta noite: o Senhor não desiste de você, e Ele quer transformar você, igreja, mesmo sendo burralheira às vezes, na noiva, na esposa, na rainha dele. Você deseja ser a rainha do Senhor, adornada com ouro de Ofir, com a glória pura e fina da presença dele? Quero terminar nesta noite orando. O que nós fazemos quando chamamos as pessoas no altar
é simbólico, mas tem um poder espiritual, porque no mundo espiritual, quando a pessoa dá um passo de fé, ela se move, sai do seu lugar, enfrenta a vergonha dos outros estar olhando, mas aqui ninguém vai olhar não, porque aqui todos viemos buscar a Deus, amém? Amém, igreja? Quando a pessoa faz isso, ela está rompendo no mundo espiritual prisões e está sendo livre. Por isso eu gosto de chamar as pessoas no altar, porque eu servi a comida. Agora eu queria que você tivesse a coragem de vir nesse altar e falar: eu quero essa comida, eu quero ser parte dessa igreja vencedora, eu quero ser parte desse povo que vai no arrebatamento glorioso, sem mancha, sem ruga, precioso. Quero convidar aqui neste altar, mantenha seus olhos fechados, eu quero convidar aqui nesse altar a pessoa que quer vir aqui hoje e orar junto comigo e falar: pastor, ora por mim, eu quero ser parte desse povo, eu quero esse avivamento dos últimos dias, eu desejo isso. Pode passar, pode vir, pode vir. Eu sei que você quer vir, tem muitos que querem vir, pode vir, porque eu sei a palavra que eu preguei nesta noite, mas tem que ser correndo, porque eu já vou sair.